A gente vai para esse bate-papo hoje maravilhoso aqui, galera. Tanto para conscientizar, como também desmistificar, né? Algumas coisas aí que a galera precisa ficar sabendo. Por favor, hein, sociedade. Então, vamos interagir. Superchat aberto e a gente começa esse bate-papo aqui hoje com tudo. Porque, Simone, é o seguinte. Eu quero saber um pouco da sua história, a sua origem, mas eu quero saber também a sua atuação como codeputada. Eu quero entender um pouco sobre isso. A gente já tava conversando, desculpa te cortar, mas a gente já tava conversando antes aqui fora do ar e tem muita coisa que eu não sei, imagino que as pessoas não saibam também. E aí se eu puder explicar a sua atuação e o que é codeputado, como é que funciona. Tô aqui pra isso, Tá. gente. Eu queria agradecer de novo o convite de vocês, da gente estar fazendo essa troca de ideias aqui. Show. E também quem tá acompanhando ao vivo a nossa discussão e depois gravado. Sou uma codeputada estadual, né, na Assembleia Legislativa de São Paulo, do mandato da bancada feminista do PSOL. Nós somos um mandato coletivo de 5 mulheres negras. Além de mim, tem a Paula, a Carol, a Sirlene e a Mari. Nós fomos a terceira candidatura mais votada nas eleições de 2022 aqui no estado de São Paulo, com mais de 250 mil votos. E o que é um mandato coletivo? O mandato coletivo, ele é um mandato reconhecido pela sociedade, mas que a legislação eleitoral não reconhece integralmente, embora já admita que existam experiências, que é o seguinte, que é questionar se um mandato não pode ser mesmo feito de maneira coletiva para além de um indivíduo. Então, a gente divide as decisões, a gente atua junto aos setores, nos territórios, nas cidades, né? Ali, de forma compartilhada, decide tudo coletivamente e, mais do que tudo, a gente faz permanentemente uma discussão sobre o que é representatividade de fato, o que é coletividade e o que é ocupação de mulheres negras na política, porque a gente sabe que as mulheres negras ainda são minoria nos espaços de representação, embora sejam maioria na sociedade brasileira. Então, o mandato coletivo, ele questiona o sistema parlamentar único, onde só um fala, onde só um representa, onde um é dono do mandato. Então, no nosso mandato, embora a legislação não permita que todas possam fazer todas as atividades legislativas, a gente consegue fazer muita coisa e, mais do que tudo, fazer com que o mandato seja uma ferramenta muito atuante nas nossas comissões parlamentares, nas nossas atuações nos territórios, nas nossas intervenções no plenário, nas nossas intervenções nas audiências públicas e também junto com os movimentos sociais e as categorias. Então, nós somos um mandato de 5 mulheres negras, diplomadas juntas, né? E que tem questionado aí o que é esse modelo de representação, se ele de fato pode representar todo mundo. É isso aí, acho o máximo. Diplomadas juntas, estão lá falando com autoridade. Esse modelo é novo? É um modelo Nós que já acontece há algum tempo? Temos algumas experiências na história do Brasil. Na verdade, eu acho que o auge da discussão ali na redemocratização é quando as pessoas debatiam, por exemplo, se os mandatos podiam ser colegiados. É quando isso começa a aparecer no país, que é o mandato pertence a uma pessoa, ao programa do partido, a quem elegeu, dá para revezar as cadeiras. Então, esse debate nasce ali atrás, no debate da discussão de partido, democracia no Brasil, mas o modelo que a gente tem é o modelo que uma pessoa, um CPF, é o representante do mandato. Embora é importante dizer que todos os mandatos, eles têm um corpo de equipe muito grande para funcionar, né? Então você tem assessores, tem todas aquelas pessoas, 250 mil votos, muita gente votou e é dono daquele mandato, né? A sociedade é. Mas como fazer com que fique aparente a discussão sobre representatividade? Então os mandatos coletivos, eles nascem como uma forma de apresentar para a sociedade o imaginário, uma forma outra de coletivizar e de dar espaço de voz, de vocalizar demandas. Então, para nós mulheres negras, né, um mandato de 5 mulheres negras é uma potência de apresentação, né? Tipo, olha, nós somos 5 mulheres negras diversas, essas 5 mulheres negras são de áreas diferentes e juntas elas estão organizando um mandato que tem que ser uma ferramenta de todos vocês que elegeram e da sociedade, em torno da pauta da igualdade de gênero, contra o genocídio da população negra, na questão em defesa do meio ambiente, né? Então, dos serviços públicos, contra a violência contra as mulheres, por nós sermos feministas. Então é uma forma aí de questionar o sistema, né? Vamos dizer assim, permanentemente com a nossa ocupação. Muito legal. E quais foram os maiores obstáculos que você enfrentou nessa questão política em 2020, 2022? Olha, eu falo que desde adolescente eu atuo na política, enquanto sociedade civil organizada. Então, eu fui do Grêmio da minha escola, do Centro Acadêmico na universidade, do Coletivo Negro na Universidade para Permanecer. Fui diretora da União Nacional dos Estudantes, que é uma entidade bem antiga no Brasil,
na luta em defesa da educação. E o maior obstáculo que eu enfrentei foram esses últimos anos em que a política se tornou cada vez mais violenta e bastante intolerante, né, com o avanço aí de ideias mais conservadoras. Então, nós enfrentamos lutas bastante árduas, né, com o assassinato da vereadora Marielle Franco no Rio de Janeiro, muita violência política nos espaços das ruas, muita intolerância, pouco espaço à diversidade. Então, eu digo que ser uma mulher negra com ideias progressistas de esquerda incomoda muitas pessoas na sociedade brasileira. Então, a gente enfrenta cotidianamente esses obstáculos, né, diante de uma determinada posição política que, de fato, gostaria que nós não estivéssemos nos espaços. Né? Essa posição política, hoje, ela se expressa, ela é falada abertamente no plenário, nas manifestações, nas ruas. Então, eu digo que, desde o golpe contra o governo Dilma, a gente enfrentou nas ruas as lutas contra as reformas impopulares do Temer, depois os anos muito duros na pandemia. Eu acho que, se eu posso listar um período muito duro assim da política, foi a luta que a gente teve que fazer contra a fome e as mortes na pandemia. Então, nós fizemos protestos pelo auxílio emergencial para as famílias mais pobres, pelo direito à vacina. Nós fizemos uma campanha de centenas de toneladas de alimentos contra a fome durante o período de insegurança alimentar no coronavírus, né? Então, eu digo que a gente pegou um país muito fraturado com o nosso mandato em 2022, depois desse ciclo, e aí nós temos aí um grande desafio cotidiano em São Paulo e no Brasil. Muito bom. Eu imagino que também, não sei, eu posso estar falando alguma coisa que não tem nada a ver, mas um dos desafios no início, esse modelo de candidatura, ainda tô meio preso nisso. É uma coisa que eu nunca tinha ouvido falar e talvez um desafio é você ter que educar também as pessoas que existe essa possibilidade, né? Quando você vai lançar a sua candidatura. Como é que você... Porque assim, quando você faz uma candidatura, tá lá, tem uma pessoa, tem um rosto, nesse caso tem um rosto, são as 5 mulheres, vocês explicam o que é, tiveram que gastar muito tempo explicando esse modelo, ou o pessoal já meio que conhecia e sou eu que não sabia mesmo? Não, assim, eu acho que dentro do campo progressista tem tido várias experiências, né, com relação aos mandatos coletivos, e na hora de fazer a campanha a gente explica que é um mandato coletivo, que ele, embora ele vai ter uma representação institucional, que é um nome na urna, uma pessoa que vai estar no plenário, existem muitas outras tarefas que são desenvolvidas e que o mandato vai ser compartilhado, e que nós vamos tomar todas as decisões juntas e que várias ações são parte da construção desse mandato. Então, durante a campanha, era algo nisso, né? A gente quer um mandato com 5 vozes, que expresse a diversidade, a coletividade, e dessa forma, inclusive, disputar as ideias do que é ter um mandato coletivo e popular na sociedade. Então, como a gente vem com essas palavras como bancada, feminista, trazendo a força do movimento, acho que o movimento social, ele não é feito de maneira individual. Ele é feito de maneira coletiva. Então, essas ideias são bastante colocadas ali. Embora eu seja uma pessoa que entenda e defenda que nem todo mandato ele precisa ser dessa maneira para ser coletivo. Eu acho que nós temos várias experiências de mandatos do nosso campo político que são coletivos também, há outros modos, né? Mas essa é uma experiência que eu defendo muito, né? Dentro dos modos que a gente vem construindo enquanto bancada feminista na Alesp, essa potência de levar mais mulheres negras para a política, né? Porque as mulheres negras são menos presentes no corpo dos mandatos também, enquanto liderança de movimentos da esquerda. Então, de certa forma, é uma ocupação diversa, para além do que é o cargo em si parlamentar. Estar naquele espaço, fazer política, não é algo comum à maioria das mulheres negras no nosso país, né?